Capítulo 40. Um desenvolvimento não progressivo. Na semana seguinte, depois de o programa ir ao ar, Saidin ficou impressionado com os pedidos que começaram a aparecer para ingressar em sua associação. No momento em que se aproximou da área de caça, as pessoas grudaram nele como se fossem cola. E as identidades de cada uma dessas pessoas era, no mínimo, incrível. Todos eram algum tipo de figurão em seu campo de atuação, cavaleiros de nível intermediário superior, magos de rank B, e assim por diante. Quando recusou todos, um ou dois snobs de nariz empinado olharam para ele como se estivessem dizendo: como ousa ser arrogante e me recusar? Mas, bem, isso era compreensível, já que todos que estavam na associação tinham um certo status. No entanto, Kim Saidin recusou qualquer pessoa. Ele não queria admitir esses indivíduos. Suas intenções eram muito claras. Isso só sujaria sua associação. E o Saiyung pensava da mesma maneira. Mas ela tinha seus guarda-costas para evitar qualquer problema que se aproximasse. Então tinha encontrado poucos problemas se comparado a Saidin. E também, absolutamente do nada, ele passou a receber ofertas de patrocínio. Não apenas de ordens de cavaleiros, como também das torres mágicas e corporações privadas, bem como de alguns políticos. Alguns deles até mesmo chegaram a ameaçá-lo, dizendo: se você não aceitar esse dinheiro, as coisas podem ficar bem difíceis para você. Entende? Claro. Ainda assim, Saidin recusou tudo. No entanto, havia uma coisa que ele não poderia recusar no momento. Seus instintos anunciavam isso. E essa coisa estava aparecendo na televisão. A ideia que o produtor do programa, As Qualidades de um Cavaleiro, teve incluía a cena de caçadores de verdade perseguindo monstros. Era um novo tipo de entretenimento e foi um sucesso absoluto. Saidin foi incapaz de recusar o pedido do cara, já que não era apenas o programa que era atrativo, mas assim como uma criança que queria se ver na televisão de casa, ele queria aparecer nisso. Então, acabou dizendo ao produtor que pensaria no assunto. E agora? Já era de tardezinha. O sol começou a se pôr lentamente no oeste. Também era o dia para o qual o jantar com Kim Il-rin estava marcado. Saidin estava esperando por Yu Saiyung em frente de sua casa, já que ela disse que iria buscá-lo. Ele estava se sentindo um pouco nervoso enquanto lembrava do dia em que resgatou Kim Il-rin. Lembranças sobre isso não paravam de surgir em sua mente. Então, tentou se distrair jogando em seu telefone, até que uma limusine brilhante e muito preta apareceu indo em sua direção. Será que é ela? Saidin acabou em um pequeno dilema. Se ele estivesse indo para uma festa da classe alta, claro, isso seria bom. Mas era apenas um jantar. Então essa enorme limusine não parecia adequada. Isso não tornaria tudo mais complicado. Infelizmente, esse carro parou em sua frente. Quando Saidin ficou olhando fixamente para isso, a janela do banco traseiro abriu e o rosto de Yu Saiyung apareceu. Opa! O que você está fazendo? Entre. Oh. Tá bom. Claro. Com uma resposta relutante, ele abriu a porta traseira e entrou. O interior do carro também era espetacular. O tamanho não parecia ser inferior ao de seu antigo apartamento alugado. Até os assentos eram macios e fofos.
Era como se estivesse colocando sua bunda em uma nuvem ou coisa do tipo. Isso aqui é realmente incrível. É essa coisa que chamam de engenharia mágica. Saidin falou enquanto cutucava as almofadas de seu assento. Acho que sim. Fingindo não saber. Ele apontou para uma caixa que estava no colo de Sai-Yung. Ela estava com uma expressão de orgulho enquanto abria isso. É a espada bastada evolutiva. Veja. Ela vai ser minha arma principal a partir de agora. E o Sr. Orc? O ferreiro. Chegou até a me enviar uma carta. Sério. Ele escreveu uma carta para Yu Sai-Yung, pedindo para que usasse a espada bem. E também acrescentou que, quando suas habilidades melhorassem, também cuidaria dos reparos futuros da arma. Ela estava com uma expressão muito satisfeita. Então ele decidiu que também estava feliz com isso. O local para onde foram era um restaurante de primeira que ficava perto da Ordem de Cavaleiros Corvo. Saidin nunca tinha colocado os pés em um restaurante como esse, no qual não se poderia entrar sem ser convidado. Ele se sentiu um pouco. Não. Muito nervoso. Uma atmosfera luxuosa dessas não era muito confortável. Saidin viu um cara vestindo um traje formal que poderia ter custado mais que alguns milhares de dólares. E uma mulher também estava usando um vestido super extravagante. Entre todos os presentes estavam alguns políticos famosos, cavaleiros e também celebridades que poderiam ser reconhecidas mesmo de relance, da ponta de seus pés até a cabeça. Com as roupas que usavam e seus maneirismos, todos estavam em total harmonia uns com os outros e com o local. Claro que Saidin se sentiu deprimido. Senhorita Yu Sai-Yung-san Kim Saidin. Suas reservas foram confirmadas. Os dois seguiram a orientação do garçom e sentaram-se diante de uma enorme mesa. Opa! Por que você continua olhando para todos os cantos assim? Yu Sai-Yung parou de folhear o cardápio e perguntou, parecendo um pouquinho intrigada. Todos estão olhando para nós. Ele já estava se sentindo desconfortável. E agora todas essas pessoas famosas começaram a analisá-lo. Saidin queria se esconder atrás da camisa xadrez barata que estava usando. Milímetro. Você está certo. Provavelmente é por causa da associação. Não acha? Já que até o ferreiro Orc se juntou a nós. Bem, acho que não há nada a ser feito. Bem. E o Sai-Yung parecia ter ficado completamente comovida pela carta que Kim Saidin enviou junto com a espada bastada. Parecia até que ela tinha se transformado em uma fanática pelo ferreiro Orc. Claro. Era um pouco lamentável que a garota não fizesse ideia de que esse ferreiro estava, na verdade, sentado bem diante de si neste exato momento. A propósito, o Sam Ferreiro realmente vai fazer parte da nossa associação. E antes que ele percebesse, a forma que ela usava para se referir à associação ficou mais agradável. Saidin mostrou um sorrisinho. Ainda não sei. Mas acho que posso perguntar depois. Ele respondeu de modo indiferente. Claro que poderia entrar em contato consigo mesmo. Não era a coisa mais óbvia do mundo. Talvez fosse óbvio demais e isso poderia ser um problema. Mas tanto faz. Vá. Será? Será que posso falar com ele também? Bem. Isso é. Ó. Aliás. Você pode descobrir quem ele é se quiser. Não pode. Saidin perguntou como se estivesse em dúvida. Se fosse a rede de informações da Alvorada.
Eles poderiam descobrir as identidades tanto do alquimista Goblin quanto do ferreiro Orc. Afinal, com certeza devia ter ficado algum rastro de seus movimentos para trás. Não. Para o povo da Alvorada, seria muito mais difícil aceitar a verdade de que todos esses três eram a mesma pessoa, Qin Saidin. Isso é verdade. Mas acho que não seria diferente de vender uma galinha dos ovos de ouro. Seria péssimo se nosso relacionamento ficasse ruim por ignorarmos o desejo dele de permanecer anônimo. Essa resposta foi maravilhosa. Ele rapidamente balançou a cabeça em afirmação. Mas... Então... De repente... Yu Sayung pareceu lembrar de algo. Ela abriu os olhos e empurrou a parte superior de seu corpo para perto de Saidin. Ah é? Quando falar com o ferreiro, passe uma mensagem por mim. Nós da Alvorada estamos protegendo a identidade dele de propósito. Existem outras ordens de cavaleiros e corporações que não estão gostando disso por aí. Tá bom. Entendi. Depois de terminar de falar isso, ela se encostou na cadeira novamente. Saidin a olhou sem parar. À medida em que ficavam mais amigáveis, ela parecia ser uma pessoa diferente daquela que tinha dado as primeiras impressões. Ainda havia aquele lado mais maduro que o esperado para sua idade. Mas, sem dúvidas, existia um lado alegre e emotivo também. Assim como esperado de qualquer outra garota de idade similar. Era um lado agradavelmente encantador. No entanto, ainda era uma garota menor de idade. Ah! Ela chegou. Yu Sayung apontou para um canto e falou com uma voz mais alta que a esperada. Qin Saidin também virou a cabeça para olhar. Ali estava ela. Qin Yuhin, usando uma armadura parecida com um sobretudo. Assim como Saidin tinha agido antes. Ela parecia nervosa enquanto passava pelos olhares focados nela ao caminhar em direção da mesa. Oi! Yu Sayung se levantou de modo abrupto para cumprimentar. Oh! Olá! Ah! Eu vim para cá logo depois de sair do trabalho. Então não tive tempo para trocar de roupa. Qin Yuhin falou desculpando-se enquanto se sentava ao lado de Yu Sayung. Ah é? Eu sou Qin Saidin. Olá! Ouvi muitas coisas sobre você. Prazer em conhecer. Depois de se saudarem, Qin Yuhin examinou o cardápio antes de ficar de boca aberta. Isso é tudo muito caro. Não acham? Isso foi algo totalmente inesperado para todos os presentes. Afinal, Qin Yuhin era uma cavaleira de nível altíssimo. Então seu salário anual deveria ser de pelo menos R$ 3.600. 000. Ah. Na verdade, eu me mudei faz pouco tempo. Gastei mais dinheiro do que esperava. Então, está tudo bem. Meu avô é dono desse restaurante. Então será tudo de graça. E o Sayung bateu em seu peito, cheia de orgulho enquanto falava. E isso fez Qin Yuhin sorrir também. E então, os três conversaram de forma ligeiramente desajeitada até que a comida chegasse. Os tópicos das conversas foram bem variados. O alquimista Goblin. O ferreiro Orc. Os incidentes recentes na China e nos Estados Unidos que envolviam erupções de monstros frequentes. O futuro que os aguardava. E, finalmente, certo. Os dois monstros realmente fazem parte da associação O Monstro. Dois monstros. Sim. Todas as pessoas estão chamando assim. Bem, eu acredito que é realmente um termo adequado. Já que ambos demonstram habilidades incríveis em seus próprios campos de atuação. Depois de ouvir isso sendo dito com tanta seriedade,
Qualquer um poderia dizer que esse era o assunto sobre o qual ela queria falar desde o começo. Bem, então, não sei. O Goblin disse que é amigo do Orc. Saidin respondeu de modo bem vago e logo mostrou um sorriso enquanto tentava falar de modo astuto. Isso foi bem sem vergonha. Você parece estar bem interessada nisso. Não. Se for assim, quer se juntar à nossa associação? Então acho que seria mais que possível ficar mais próxima deles. Vá. Essa é uma ideia incrível. De repente, Yu Sayung gritou a plenos pulmões. E foi alto mesmo. Alto o suficiente para atrair a atenção de todos os presentes. O que diabos ela está fazendo? Saidin ficou um pouco sem graça enquanto fitava Yu Sayung. De fato, tudo estava uma baderna. O rosto dela estava demonstrando um bocado de confusão. Inúmeras gotas de suor começaram a brotar em sua testa. E seu comportamento parecia tê-la deixado a ponto de desmaiar a qualquer momento. Depois de um longo suspiro, Saidin pegou um lenço e limpou o suor da testa dela. Ah! Oh! Obrigada! Finalmente ficando com tudo calmo. Ela respirou fundo várias vezes e agradeceu. Kim Yu-rin. Inexpressiva. Assistiu isso tudo com uma expressão indecifrável. Até que abriu sua boca mais uma vez. Isso! Obrigada pelo convite. Para ter uma oportunidade de entrar na associação mais popular do momento. Mas minha situação é meio delicada. Mas é sério. Vou pensar no assunto. Yu-rin realmente queria se juntar. Claro, mas ela não podia fazer isso agora. Por uma questão de princípios. O mestre de uma ordem de cavaleiros administrada pelo governo não podia entrar em nenhuma associação. E ela era uma pessoa que seguiria os passos de seu pai à risca e se tornaria a próxima mestre de sua ordem. Ainda faltavam 3 anos para isso. Mas, ainda assim, achava que só incomodaria os membros da associação caso aceitasse fazer parte apenas por tempo limitado. Entendo. Por favor. Pense com cuidado. Foi então. Do nada. O chão começou a vibrar. O que? Saidin pensou que era um terremoto. Mas logo percebeu que não era o caso. Já que dava para ver as janelas do restaurante. Dava para ver o rio An. E ele viu, uma forma enorme estava lentamente subindo do meio da superfície do rio. Com uma expressão de surpresa. Kim Yu-rin se levantou de sua cadeira. Era um Leviatã. Um monstro gigantesco que fazia o rio An parecer pequeno. Seu corpo parecia com o de uma cobra e tinha uma cabeça parecida com a de um dragão. Às vezes isso era chamado de emoji do oceano, e, mais importante ainda, era um monstro que não devia existir neste rio.